Olá, pessoal, boa tarde, muito obrigado, espero que todos estejam bem. Antes de tudo, agradeço aí a participação de todos vocês. Eu sei o quanto é difícil no dia a dia de hoje, nosso dia a dia corrido, separar aí alguns minutos para a gente absorver ou conhecer, ter conhecimento de um novo conteúdo, mas tenho certeza aqui que ao final da nossa live, da nossa conversa, vocês terão mais conhecimento e poderão acompanhar as novidades. Eu aproveito e compartilho aqui com vocês os nossos canais, dois principais canais, que é o nosso LinkedIn e o Instagram. Acredito que muitos de vocês já conheçam, já sigam, porque através desses canais a gente compartilha os conteúdos, compartilha mensagens, compartilha convites de lives, mas se vocês ainda não seguem, pegue-se alguns minutos ali para separar e acessar os nossos canais e colocar ali para seguir. Eu vou chamar aqui ao palco, o nosso palco virtual, o nosso parceiro, mas eu também só vou compartilhar algumas outras informações super rápidas. O conteúdo dessa live ele está sendo gravado e depois, ao final, aqui a gente compila o vídeo, faz uma edição e compartilha com todos os presentes e aqueles que também se inscreveram, mas porventura não puderam participar, para que possam acessar e rever esse conteúdo pausadamente. Então, a gente compartilha um agradecimento e o link da gravação. E nesse site onde a gente hospeda o conteúdo dessa live, vocês também podem encontrar outros conteúdos sobre tecnologia, sobre inovação, principalmente sobre o mundo Red Hat. Então, queria chamar aqui ao palco o nosso parceiro, que é o Cleiton Matos, que é o Sales Engineer de um parceiro nosso, que é da TD Synnex, que sempre nos apoia, sempre está disposto a nos apoiar com conteúdos e com informações. Eu só vou pedir um favor para vocês, que os microfones e as câmeras, elas ficam travadas, só para a gente não ter interrupção ao longo da nossa live, da nossa gravação, mas fiquem à vontade em compartilhar alguma informação, alguma dúvida no chat. Tem um chat ali na lateral, que vocês podem fazer alguma questão, fazer alguma pergunta para o Cleiton. E no final, a gente reserva um espaço, se tiver alguma dúvida, a gente abre e faz essa pergunta aqui para o Cleiton, para que todos possam acompanhar. Cleiton, obrigado, agradeço a disponibilidade e sempre o apoio que vocês nos entregam. O palco é seu. Obrigado, viu, Cleiton? Obrigado, João. Queria primeiramente agradecer o Braço Software por abrir o espaço aqui para a gente estar falando um pouco sobre a cultura open source, sobre a Red Hat e como que a gente consegue ajudar nos desafios do mercado hoje, que são inúmeros. A gente vai discutir um pouquinho sobre. Eu vou dividir a minha tela aqui com vocês. Confirmem se vocês visualizam. Perfeito, Cleiton. Estou visualizando aqui. Vendo Perfeito. e ouvindo. Perfeito, show de bola. Bom, a ideia é a gente falar porque a Red Hat vai muito além de open source, né? A gente sempre tem um misticismo, né? Que open source é um software gratuito. E não é bem assim. O propósito do open source, ele é muito maior e ele serve a um propósito e que a gente consegue evoluir dentro dos nossos desafios, das nossas metas como uma corporação, para que a gente realmente consiga, vamos dizer assim, beber dessa fonte, tá? Bom, o que eu quero passar aqui com vocês, né, é explicar quem é a Red Hat, basicamente, vai falar exatamente sobre a cultura open source, como que acontece nesse mundo de desenvolvimento de software de código aberto, a busca pela flexibilidade, que é um grande desafio hoje, considerando exatamente essa guinada para cloud, a necessidade de tomadas de decisões de negócio que compete à TI, para que ela seja efetivamente flexível. Eu queria passar com vocês um portfólio da Red Hat, os 3 pilares em que esses portfólios se baseiam, que ele é sustentado, e passar 2 cases que eu acho extremamente válidos e são bem disruptivos para a gente entender não só a potência que é as soluções da Red Hat, mas entender como que o que é inovação, o que a gente olhar
duas corporações, vamos dizer assim, que efetivamente alcançaram a inovação e conseguiram mudar o cenário com as soluções da Red Hat, tá? Bom, só reforçando, né, eu sou o Cleiton Matos, eu sou engenheiro de pré-vendas, focado em Red Hat aqui na TD Synnex. Nós estamos aí com uma parceria já há mais de 2 anos com a Red hat, e nesse tempo também a gente tem tido essa parceria com a Abra Software, levando não só o discurso, mas levando as possibilidades de como o software da Red Hat pode ajudar nos desafios nessa parceria aí que tem sido um sucesso, tá, gente? Então, o que a tecnologia, no final de tudo, o que a Red Hat oferece a vocês, nossos clientes, ao mercado brasileiro, Latam e o mundo, né? Ela entrega exatamente a otimização de custos, a padronização e a cloud e modernização de aplicação. Tá? Esses são os 3 grandes aspectos que os nossos clientes recebem ao confiar na Red Hat, como, não só como um fornecedor de tecnologia, mas como um parceiro estratégico de negócios na TI. Tá bom? Então, quem é a Red Hat, né? A Red Hat, ela é uma empresa, nasceu há 30 anos, então ela tem aí uma experiência vasta nesse cenário de open source, trazendo do mundo colaborativo das comunidades de open source, trazendo as inovações de tecnologias que nascem dentro dessas comunidades, trazendo para o mundo enterprise, sendo aí o seu core de negócio, o sistema operacional, o Enterprise Linux, que é mundialmente conhecido, né? A gente vai falar um pouquinho dele aqui mais para frente, mas provavelmente é difícil a gente falar hoje de TI, ninguém nunca ter ouvido falar de Red Hat ou do Linux da Red Hat, né? Hoje a Red Hat ela vai muito além do sistema operacional, ela é todas as seus produtos são destinados a ambientes de alta disponibilidade, segurança e flexibilidade, que é um dos pontos que a gente vai tratar aqui, né? O que vale nesses anos que a Red Hat vem impulsionando inovações para o mundo empresarial. Hoje a gente já fala de 90% das empresas da Fortran contam com a Red Hat como um parceiro desses. Então, a gente está falando das 500 empresas mais bem-sucedidas no mundo, contam com a Red Hat, com as suas soluções para resolver os seus desafios e continuar inovando, né? E aí, por que ela é uma parceira de confiança dessas empresas e com certeza vai ser um parceiro de vocês. A gente está falando, como mencionei, as 500 mais empresas possuem produtos da Red Hat e mantêm relações com a Red Hat, seja com serviço, seja no desenvolvimento de projeto, seja com desenvolvendo soluções para os seus desafios empresariais, né? Hoje a Red Hat já é uma empresa com 19 mil funcionários em torno do globo, né, sendo aí mais de 105 escritórios em 40 países. A Red Hat ela alcançou aí como a marca de ser a primeira empresa baseada em código aberto, né, uma empresa open source que alcançou o 5 bi, né, de faturamento ano. E recentemente, já não tão recentemente, a gente já fala da maior aquisição de software da história, que é quando a IBM faz a aquisição da Red Hat, trazendo, somando, né, essas duas forças, a IBM como um grande player do mercado de TI e a Red Hat com toda a sua sagacidade e de inovação que faz diferencial aí para os desafios do dia a dia, né? E falando um pouco da cultura open source, se eu puder resumir rapidamente, é a gente falar de colaboração, né? Fazendo aqui um paralelo, se a gente olha softwares desenvolvidos de código proprietário, a gente pode estimar o quê? 200, 500 desenvolvedores trabalhando num projeto, vamos dizer.
Enquanto que num modelo de desenvolvimento open source, que é baseado em comunidade, a gente eleva exponencialmente esse número para uma infinidade de colaboradores, de desenvolvedores, de pessoas apaixonadas por um projeto, ajudando e colaborando na sua melhora constante, né? Então, a gente consegue ver muito mais braços trabalhando de forma apaixonada do que no modelo privado, no modelo proprietário, né? Além disso, a gente fala de uma transparência sobre o que é desenvolvido, então há roadmaps em que a própria comunidade entrega mostrando aonde ela está colocando seus esforços, aonde que ela está colocando o seu empenho sobre melhoria, sobre inovação, e isso é muito bacana, né? E que acaba acarretando aí um trabalho conjunto para que os padrões sejam alcançados, né? Padrões de excelência, e bem como problemas que acabam se tornando conhecidos a uma velocidade, né? Para que isso seja corrigido o quanto antes pelas comunidades, pois afinal eles têm muito mais braços para colocar nesse esforço de correções, etc. Né? E aí, quando a gente está falando dessa cultura, a gente fala para mais de 1 milhão de projetos, e esses mais de 1 milhão de projetos, a Red Hat está atenta. Ela não só colabora, assim, absorve conteúdo da comunidade, mas ela colabora com essas comunidades, seja com insights do mercado, com informações no sentido de necessidades que o mundo empresarial precisa, e a Red Hat leva essa visibilidade para as comunidades, bem como ela também ajuda até financeiramente, dependendo da tecnologia, a Red Hat entendendo que essa tecnologia faz sentido, vai resolver de fato um desafio corporativo do mundo enterprise, para que ela realmente se torne um investimento dentro dessa tecnologia. Tá? E aí, falando um pouco desse modelo de desenvolvimento, quando a gente parte dessa tecnologia, vamos pensar na tecnologia, passando para dentro da Red Hat, né? A gente fala de mais de 1 milhão, né? Óbvio, a Red Hat tem aí uma equipe toda focada para interação com essas comunidades, ela está ativamente alinhada com as comunidades para saber o que está surgindo, o que está sendo depreciado, o que vai realmente surgir como inovação. Então, ela participa, seja fornecendo seus próprios engenheiros para colaborar com o desenvolvimento, para que ela possa levar recursos que às vezes ela internalizou e em algum momento ela expõe isso para as comunidades, e bem como ela trazer as inovações da comunidade, entendendo que aquilo tem um valor, tem um propósito e que realmente vai resolver um desafio, né? Então, ela tem esse primeiro momento de participação, então ela parte para um próximo passo, que é a integração. Ela começa a entender, né? Ela para e começa a visualizar como integrar essa nova tecnologia, esse novo código open source com as outras soluções que ela tem. Saber se é seguro, se esse projeto da comunidade realmente está maduro o suficiente para vir para um mundo enterprise. Há um entendimento que, apesar da cultura open source entregar uma inovação muito rápida, muito boa, existe um vale entre a inovação e a segurança. E é aí que a Red Hat entra, garantindo a ponte entre a inovação e a segurança. Então, ela, além de integrar, ela parte para o próximo passo, que é a estabilização, onde a Red Hat se responsabiliza, internaliza essa tecnologia como efetivamente um produto, fazendo correções de bug, garantindo toda a estabilidade e performance que essa tecnologia precisa ter para o mundo empresarial, considerando toda a história da Red Hat, que é uma empresa conhecida mundialmente exatamente pela sua segurança dos seus produtos, né? Então, a gente sempre ouve as principais clouds usando Enterprise Linux, usando soluções Red Hat, exatamente porque isso fornece mais uma camada de segurança aí, por toda a tratativa que a Red Hat tem com seus produtos,
né? Então, ela internaliza isso, dá uma roupagem, uma identidade Red Hat para esse produto, e ela entrega, então, a inovação para o mundo enterprise. A tecnologia ela precisa passar por essas 3 etapas dentro da Red Hat. Óbvio, se a gente olhar passo a passo, existe mais passos dentro de cada passo desse, mas uma vez que ela estabiliza esse software, ele se torna um produto dentro da Red Hat. E aí, quando a gente fala de produtos, né, a gente consegue ver um depara, né, onde há mais de 1 milhão de projetos, um cenário de milhares de tecnologias open source se tornando produtos Red Hat. Imagino que há alguns nomes aqui que deve ser familiar para vocês, né, como o próprio Virt, o Fedora, o Gluster, o próprio CentOS e o Ansible aí também que existe na comunidade, são tecnologias que tem no mundo open source, tem uma comunidade olhando para essas tecnologias, mas quando a gente está falando em nossas cargas de trabalho, onde está o futuro do negócio das nossas companhias, a gente está falando de uma necessidade de uma estabilização, de uma segurança, de uma estabilidade, uma blindagem para o nosso negócio que a Red Hat oferece através de seus produtos, levando essa inovação, né? E aí, gente, o que eu queria discutir um pouco é quem está consumindo isso, né? Quem usa essas tecnologias e para quê, né? Exatamente para tomar decisões e fazer as mudanças necessárias, possuir a flexibilidade de tomar a decisão correta ou a melhor decisão mediante o cenário que o mercado exige. Um grande ponto que, para todos, isso aconteceu foi a transformação que o advento da Covid nos trouxe. A Covid mudou tudo, todos os nossos paradigmas de como fazer negócio, como se relacionar com o dinheiro, como se relacionar com a família, com o trabalho, tudo isso mudou depois da Covid, né? E não é diferente para as companhias. As companhias tiveram grandes desafios, principalmente quando a gente está falando de modernização, de redução de custos, de estabilidade, uso da cloud, que muitas empresas não estavam preparadas. Aquelas empresas que já estavam com a Red Hat passaram por esse período muito mais facilmente, né? Então, aqui a gente consegue ver uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Business Value, né? A gente consegue ver, perdão, a pesquisa foi solicitada pela IBM, do Instituto Business Value, em que 59% dessas empresas, elas aceleraram sua transformação digital. Então, mais da metade do mercado, ela precisou acelerar suas iniciativas que talvez estavam para 5 anos à frente, ela precisou trazer essas mudanças para o agora, né? E 66% delas que iniciaram uma iniciativa, né, concluíram essas iniciativas para as quais haviam encontrado uma resistência anteriormente. Então, a necessidade da Covid foi tão disruptiva que mesmo aquelas ações que eram difíceis de serem aprovadas foi necessário e a tecnologia da Red Hat suportou esse tipo de mudança para os nossos clientes. E como que se deu isso, Cleiton? É exatamente pela estratégia da nuvem híbrida aberta, né? É exatamente uma estratégia que leva a flexibilidade, considerando velocidade, estabilidade e escala, para que qualquer movimento mediante a uma mudança de mercado, seja uma Covid, seja uma mudança de paradigma do setor, por exemplo, permite que uma estrutura dentro de uma nuvem híbrida aberta permita essa rápida resposta, né? E isso tudo contando em diversos tipos de ambiente. E é nisso que a Red Hat acredita quando ela traz, né, os seus produtos, o seu portfólio inteiro, tudo por em cima dessa base da nuvem híbrida aberta, né? E aí a gente viu, né, são três características para que a gente possua essa flexibilidade. Uma é a estabilidade, né? Você ter a liberdade de escolha.
Então, a minha carga de trabalho, ela tem que ser executada com o mesmo desempenho, com a mesma eficácia, seja eu executando num servidor bare metal, num servidor virtualizado, numa VM, ou passando para uma VM dentro das clouds, ou num data center privado, ou até mesmo a edge. Então, existem diversas cargas de trabalho que estão surgindo e até mesmo as legadas dependem de diversos recursos, não só de sistema de plataforma, como frameworks, pacotes que são necessários para essas aplicações, para essas cargas de trabalho, seja desde do legado, né, a gente olhando para códigos aí monolíticos, ou até o que é mais moderno, que quando a gente está falando de containers e microserviços. Então, primeiro passo é eu ter uma padronização do meu ambiente. Eu tenho, não importa aonde eu decida executar minha carga de trabalho, a forma que ela é executada e a forma da qual como eu administro esse ambiente, ele tem que ser o mesmo, independente do meu footprint, né? O próximo característica é a escalabilidade. Hoje nós temos diversas áreas, não só de TI, mas todas as áreas dentro de uma companhia estão executando, estão consumindo tecnologia, estão consumindo recursos computacionais da companhia em uma diversidade de casos de uso que beira quase o infinito, né? A gente fala de processos, de casos que são complicados de serem feitos. A gente fala de provisionamento, a gente fala de escalonamento de cargas de trabalho, gestão de configurações, ciclo de vida de aplicações, né? Conformidades, né? A gente vê cada vez mais o assunto LGPD batendo pesado nas companhias para que elas tenham esse cuidado. E tudo essas variáveis ainda somadas com o que a gente falou, num propósito de a gente ter a mesma estabilidade, a mesma capacidade de executá-la, seja numa nuvem privada, numa nuvem pública, seja um recurso de rede, seja armazenamento. Então, as possibilidades dentro da TI, as integrações dentro da TI são cada vez mais complexas e é necessário uma capacidade de que essas atividades sejam capazes de escalar, sejam elas pequenas para um cenário maior, ou eu tenho um cenário maior e eu preciso fazer o caminho de volta, preciso diminuí-las. Então a gente precisa ter a capacidade de escalabilidade. E o próximo aspecto é a velocidade, onde eu tenho, hoje a gente fala muito que as empresas se tornaram fábricas de software, mesmo que desenvolvimento não seja o negócio da empresa, mas desenvolver a sua solução, né, para o mercado se tornou imperativo. Então, há diversos métodos de desenvolvimento e cada vez mais está em voga o DevOps, que é uma metodologia que garante exatamente essa velocidade, que eu consiga sair exatamente de aplicações tradicionais, passar por aplicações cloud native e até mesmo alcançar o que está na moda também, a gente se fala muito de inteligência artificial, machine learning, tudo isso num ciclo constante de desenvolvimento, considerando diversos aspectos como self-service, consistência, automação e, de novo, não importando onde estou desenvolvendo, seja num servidor físico, seja na cloud. Então, eu preciso ter a capacidade de velocidade, de eu desenvolver cada vez mais rápido. E beleza, Cleiton, tudo isso são as necessidades para a gente ter a flexibilidade. Tudo isso acompanha as minhas decisões, a minha capacidade, a minha liberdade de escolha. E como que a Red Hat nos ajuda? Ela faz, considerando esses três aspectos, a Red Hat traz três pilares que coincidem com essa estratégia, dessa flexibilidade. Na Red Hat a gente fala de infraestrutura de nuvem híbrida, onde o portfólio se segmenta para que você crie a sua plataforma das suas cargas de trabalho. Então, aqui nós veremos produtos que garantem essa estratégia de estabilidade sobre o mesmo tipo de ambiente de execução das minhas cargas de trabalho. Eu tenho o pilar de desenvolvimento nativo na nuvem, onde está todo o portfólio da Red Hat, que
acelera exatamente o desenvolvimento das minhas inovações. As empresas também procuram inovar, as empresas também procuram fazer mais com seus softwares, entregar mais recursos, novidades para os seus clientes através de software. Então, é uma necessidade de ter uma plataforma que apoie essa estratégia, mas também uma camada de soluções que apoie a integração entre esses softwares, que garanta comunicação cada vez mais rápidas. E o gerenciamento e automação, que é o pilar da Red Hat, onde há produtos que permite não só gerenciar, mas automatizar todo o resto do portfólio. E aqui é o que a gente fala sobre uma arquitetura moderna, né? A gente parte da base, que é o Enterprise Linux, que por muito tempo a Red Hat foi conhecida exclusivamente pelo seu Linux, como eu mencionei antes, mas a gente começa a escalar uma stack que nos atende em diversos cenários, desde do Data Foundation como storage para containers, a gente subindo o Enterprise Linux sendo implementado em diversos ambientes, o OpenShift existindo nesses dois pilares, o pilar de nuvem híbrida e no pilar de desenvolvimento nativo na nuvem, onde ele apoia tanto a infraestrutura como uma plataforma para atender toda uma carga de trabalho de containers, como também levar essa velocidade de desenvolvimento nas pontas dos dedos dos desenvolvedores propriamente, além de toda uma gama de middleware que a Red Hat entrega, como integration, runtimes, o próprio data service, que soma ainda acelerar essas inovações através de software das empresas. Do lado esquerdo, a gente vê o portfólio da Red Hat para o gerenciamento e automação. Aqui, sempre encabeçado pelo Ansible Automation Platform, que acaba sendo aí a grande plataforma de automação, quando a gente está deixando de falar da automação não como uma ferramenta, mas como uma parte empírica e estratégica dentro do negócio. E aqui, né, criando a base, a gente fala de Hybrid Cloud Infrastructure, e aí a gente está falando propriamente do RHEL, né, do Red Hat Enterprise Linux, sendo um sistema operacional podendo ser executado em praticamente qualquer lugar, né, e você ter a capacidade de gerenciar isso de uma forma muito mais inteligente e amplamente dentro da sua infraestrutura, né? E aí, o Enterprise Linux ele entrega 3 características para os nossos clientes. Controle, focado em segurança, permite um gerenciamento escalável e tem ferramentas nativas para apoiar a administração desses ambientes, né? A confiança, a Red Hat entrega um ciclo de mais de 10 anos de suporte para a versão do sistema do Enterprise Linux. Então, se hoje eu escolho a versão 9, que é a mais recente, eu já posso contar com mais de 10 anos de suporte desta mesma versão. Então, isso já me entrega uma capacidade de escolha para quando eu for fazer uma mudança. O que, quando a gente fala de modelos de plataformas proprietárias, a gente acaba ficando à mercê de da tomada de decisão da empresa. Aqui a Red Hat te entrega esse controle, ela te entrega essa confiança de que você vai tomar a decisão. Quando vai ser necessário a mudança e você consegue ter um tempo para se planejar, com respiro, com tranquilidade para suas cargas de trabalho. A gente fala de 5 noves quando a gente está falando de Enterprise Linux, é mundialmente conhecido pelo seu desempenho, pela sua capacidade e segurança. Então, o Enterprise Linux atende essa demanda dos 5 noves. E, claro, ele tem alta performance, ele é ganhador de prêmios em benchmarks com os principais players aí de plataformas de hardware, né? E a gente também fala da liberdade. A gente já mencionou anteriormente, é suportado em múltiplas plataformas. A gente tem conteúdos certificados de vendors, tanto de hardware como de software,
tá? Até as próprias clouds geram conteúdos certificados para que seja executado dentro do Enterprise Linux, né? E, claro, um ferramental que já permite, para aquele cliente que ainda está começando a sua jornada dentro de software, olhando esse mundo de containers, o Enterprise já entrega um ferramental para que o cliente já consiga traçar, andar, dar os seus primeiros passos nesse mundo de desenvolvimento, né? E isso, esses três combinados, ele leva à capacidade que a gente falou, de uma estabilidade. Eu tenho controle, eu tenho confiança e eu tenho liberdade sobre as minhas cargas de trabalho. E isso garante que eu tenha um maior proveito da minha base. Eu estou falando de criar uma base extremamente sólida para a minha infraestrutura, para minhas cargas de trabalho. Um grande diferencial do Enterprise Linux hoje é o Red Hat Insights, que ele traz toda a inteligência da Red Hat ao longo desses 30 anos entregues para os seus clientes. O Insights é o responsável por identificar e te oferecer correções de vulnerabilidades conhecidas de forma muito prática. Ele leva informações de melhores práticas para suas cargas de trabalho. Então, um exemplo é através do Insights que eu sei as melhores configurações a serem feitas para executar o SQL Server, por exemplo, no Enterprise Linux, no qual a própria Microsoft já reconheceu que o SQL Server tem o melhor desempenho desse banco de dados em cima do Enterprise Linux. Além de ter ferramentas que te ajudam com compliance, sobre políticas, definir uma linha base de comparação de perfis de sistemas operacionais. Lembrando, né, isso também soma ao próprio propósito de estabilidade, tá? E aí, seguindo um pouquinho mais, a gente olha para o automation e gerenciamento, né? Onde a gente fala do Ansible. Então, é aquilo que eu falei, a automação não é um assunto novo, só que hoje ele é imperativo para as empresas. A tomada de decisão está passando pela capacidade de automatizar a infraestrutura, poder fazer mais com menos, né? É aquela velha história. Tempo é dinheiro. Se a gente consegue reduzir o tempo, a gente consegue ganhar mais dinheiro. E aí a Red Hat traz exatamente uma plataforma de automação para que as empresas comecem a ter uma visibilidade que a automação não é simplesmente uma ferramenta, ela precisa ser uma plataforma para a companhia, para que não haja mais silos. Há muito chefe sobre automação. Quando a gente fala de, por exemplo, DevOps, equipes de desenvolvimento ou DevOps, de redes, operações, cada um faz a sua automação, né? Mas usam a automação como uma ferramenta, não usam de forma estratégica. E aí a capacidade da companhia de ter uma holística, de ter um entendimento sobre o quanto a automação está fazendo pelo seu negócio, o quanto ela está te economizando, propriamente economizando dinheiro, isso se perde. Quando a gente tem uma plataforma, nós quebramos esses silos, temos uma plataforma de automação para todas as áreas envolvidas ao negócio, né? Então eu tenho desde a equipe de TI, a equipe de segurança, se valendo da mesma plataforma para fazer suas atividades, podendo haver um reaproveitamento das automações. E isso, novamente, sendo entregue em qualquer ambiente, em qualquer infraestrutura, e trazendo uma capacidade de governança muito grande para que até mesmo novas decisões em cima da TI, em cima da infraestrutura, sejam tomadas. E aí eu sempre gosto de dizer que o Ansible Automation Platform, ele beira quase a uma infinidade de possibilidades. Aqui, provavelmente, vocês devem ver nomes bem conhecidos, que vocês devem ter dentro das corporações dos senhores, e entendam que cada um desses podem ser integrados entre eles por meio do Ansible. Não só a automação, mas a capacidade de desencadear automações robustas e complexas, envolvendo mais de um cenário ou mais de um vendors desses, para que você realmente alcance a produtividade, alcance a velocidade e a conformidade de execução das suas cargas de trabalho, das suas configurações, da sua infraestrutura. Então, a gente sempre gosta de dizer que a gente consegue executar as principais
atividades complexas, seja orquestração, seja deploy de aplicações, ou até mesmo a segurança e compliance dos nossos ambientes, em uma infinidade de possibilidades de domínios, seja um firewall, seja storage, containers, até as próprias plataformas de virtualização, né? E aí, por último, a gente fala de desenvolvimento nativo na nuvem, né? Que é a capacidade efetiva das empresas inovarem através do seu código. Eu gosto sempre de dizer que, antigamente, as empresas tinham o dizer, quanto mais tempo o meu cliente passa na minha loja, mais chances eu tenho de vender. Eu acho que alguém já deve ter ouvido aí isso ao longo dos anos. Hoje mudou um pouco esse paradigma, essa frase, de forma textual, mas o conceito é o mesmo. Hoje, quanto mais tempo o meu cliente passa consumindo minha aplicação, seja mobile, seja o que for. Hoje a gente basicamente é sempre muito voltado para o mobile, mas quanto mais tempo o meu cliente passa consumindo minha aplicação, mais chances eu tenho de vender, mais chances eu tenho de fazer negócios. E isso se revela na necessidade de velocidade de desenvolvimento. Eu tenho que não só colocar uma ideia ativa para os meus clientes, mas eu tenho que entregar essa ideia num tempo rápido para o mercado. E o melhor, o que hoje a gente fala mais atende esse modelo de velocidade de desenvolvimento contínuo, é exatamente a gente seguir um modelo de containers. É o que a gente fala de poder trabalhar com microserviços. Então a gente começa a ter uma holística de ter um ambiente com diversos pedaços de sistema operacional, com o nosso código embarcado nele e ele agindo de forma isolada. Mas em algum momento a gente acaba criando esse próprio modelo de desenvolvimento requer tantos microserviços, né, tantos containers, que a gente acaba precisando de um modelo, de uma plataforma Kubernetes para atender isso, né? E aí, quando a gente fala de uma plataforma Kubernetes, o Kubernetes por si só, ele é complicado de você implantar. Vamos dizer assim, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, o Kubernetes ele é bom, ele atende diversos desafios, mas quando a gente olha para um cenário enterprise, há diversas outras necessidades. E aí, quando a gente está falando dessas necessidades, há 4 métricas para a gente poder atendê-las, né? É um lead time de mudanças, então eu consigo ter mais mudanças frequentemente, né? Eu tenho frequências de deploy, então isso me traz uma agilidade. Eu tenho a minha ideia, eu tenho a minha nova interface da minha aplicação sendo implementada o quanto antes para o meu cliente final. Ele fica interessado, eu tenho ele engajado, eu consigo manter o meu cliente comigo, com a minha aplicação, né? E quando a gente fala de confiabilidade, eu preciso derrubar esse tempo, né, de recuperação. Subiu um código errado. Putz, eu preciso ter uma capacidade de responder, de voltar uma versão muito rapidamente, e eu preciso ter uma taxa de falhas nessas mudanças cada vez menor. Então, eu começo a ter uma plataforma que me garanta essa confiabilidade e agilidade. E aí, quando a gente está falando dessas organizações que estão desenvolvendo, que estão olhando esse modelo ágil, a gente olha que eles alcançam grandes números que é possível a todos nós, né? Alcançar aí cada vez um número maior de implantações, conseguir um lead time cada vez mais rápido, né? A capacidade de se recuperar de incidentes, a gente viu aí diversos incidentes acontecendo no mercado, e a capacidade de se recuperar deles é tão importante quanto a de implementação rápida, né? E reduzir as falhas, né? Todos nós somos humanos, estamos à mercê de erros, e quanto mais nós pudermos contar com uma plataforma que apoia essa estratégia de velocidade, mas sem deixar a confiabilidade, a estabilidade, é melhor e a gente alcança grandes resultados com isso, né? Então, a abordagem da Red Hat é sair de alguns modelos até então conhecidos, né? Então, a gente fala processos em cascata, que é um modelo que até então que se usava de desenvolvimento. A gente passa a falar de
Continuous Integrations e Continuous Delivery. A gente fala de DevOps, a gente mudar esses paradigmas. A gente sai de falar de uma infraestrutura de data center convencional a falar da execução dessas cargas de trabalho em qualquer lugar. Seja no seu data center, tudo bem, mas ele poder ser executado na cloud, na edge ou no seu servidor bare metal. E sair do modelo de código de monolítico passar para microserviços propriamente. E aí, assim, a Red Hat traz o OpenShift como a solução para o mundo enterprise com esse desafio de agilidade, velocidade. Como eu mencionei, só o Kubernetes ele não resolve todos esses desafios. Existem diversas outras soluções que deveriam ser atreladas ao Kubernetes quando a gente está falando de uma plataforma para microserviços. E foi o que a Red Hat fez. Ela tomou a decisão do que ela entendeu como há de melhor no mercado, o que há de melhor no berço de inovação das comunidades, né? E fez aquele processo que eu mencionei. Ela integrou, estabilizou e trouxe um produto pronto para as empresas, 100% certificado Kubernetes, que é o OpenShift, trazendo aí mais centenas de defeitos, correções feitas, né, do projeto, tem aí um ciclo de vida de mais de 9 anos, né, e a própria Red Hat hoje, ela é líder como plataforma Kubernetes, como plataforma de aplicações. Então, a inovação se transforma, né? Então, a gente acaba consolidando, tendo o OpenShift para apoiar essas nossas iniciativas de agilidade no desenvolvimento, levando aí 80% na redução do tempo de inatividade, né? Por um deploy errado, por, um, por alguma configuração errada da aplicação, com o OpenShift a gente consegue reduzir isso. E quando a gente fala de agilidade, a gente ganha tempo. E quando ganha tempo, a gente passa aí de 5 vezes o crescimento da receita devido à própria produtividade dos desenvolvedores. Ou seja, os meus desenvolvedores estão fazendo muito mais com o tempo que eles tinham, sempre tiveram, do que eles entregavam anteriormente. Então, é uma produtividade, é um avanço muito interessante para o negócio. Eu ter uma plataforma confiável como o OpenShift, né? E assim, senhores, eu gostaria de encerrar brevemente passando 2 cases. Alguns de vocês já devem conhecer, saber disso, né? Mas o Banco Central ele tinha um desafio de inovar a forma como nós brasileiros nos relacionávamos com o nosso dinheiro, como fazíamos transações, e hoje todo mundo usa o Pix. Hoje, a plataforma construída para suportar o Pix, para garantir essa inovação para nós brasileiros no tocante a esse cenário financeiro, é executado em cima dos produtos da Red Hat, somado a toda a gama de serviço que a Red Hat entrega para apoiar esse projeto. Então, o Banco Central tinha esse desafio de trazer essa inovação, né? Ter uma plataforma, infraestrutura escalável e ágil, e ela contou exatamente com a Red Hat para que ela alcançasse alguns resultados muito expressivos, como o que a gente sente todo dia. Hoje a gente faz uma transação, uma transferência para alguém em questões de segundos, enquanto antes a gente tinha que minimamente esperar 24 horas, né? O modelo do TED, ele existe ainda, mas olha a diferença, de 24 horas, o mínimo, né, a gente passa para alguns segundos, né? Ter uma diversidade de inovação, né? Com o Pix se criou outra gama de serviços, né? Outra gama de produtos para o mercado financeiro, e isso tudo se tornou muito disruptivo, a ponto do Brasil se tornar modelo, e outros países já copiam, já querem copiar esse projeto para que eles tenham essa inovação também. Então, aqui é o Banco Central contando com a Red Hat para efetivamente inovar, mudar os paradigmas que a gente conhecia. E aqui, por fim, a Elo. Eu gosto desse case porque ele traz um cenário muito interessante de uma empresa que nasceu legada, né? Então, a Elo, ela nasce como um produto do Banco Bradesco, ela se torna uma empresa independente, ela se torna uma empresa do grupo, com as suas próprias tomadas de decisões,
mas ela precisava se manter competitivo mediante o advento das fintechs. As fintechs, elas nasceram muito modernas, elas nasceram ágeis, e elas faziam o que a Elo fazia num tempo muito menor. A Elo procurou a Red Hat, assim como o Banco Central, com os produtos e serviços da Red Hat, eles foram capazes de sair de um cenário em que levavam 45 dias para entregar um serviço fim a fim, né, do começo ao fim para o cliente, eles saíram para 2 dias, além de ter uma plataforma que colaborasse com a garantia de compliance, assim como uma empresa do setor financeiro, o compliance era um assunto muito delicado. E esse é até um ponto a mais aí para o Ansible Automation Platform, que foi o principal responsável para garantir o compliance da Elo, que é um grande case de sucesso da Red Hat. Então, como eu mencionei, essas necessidades que os nossos clientes são atendidos pela Red Hat, como otimização de custos, padronização e cloud modernização, são entregues através do Ansible, do OpenShift, do Enterprise e da própria parceria com a Red Hat. Através do modelo de subscrição, os nossos clientes conseguem ter acesso não só à tecnologia, mas diversos recursos que somam às suas estratégias, acompanham para que eles tenham o melhor uso, tenham realmente a flexibilidade nas mãos. Por isso que a Red Hat é muito mais que open source. Assim, pessoal, eu agradeço. Eu passo agora a palavra para o João. Eu agradeço muito a atenção de todos. Obrigado. Obrigado, Cleiton, agradeço. Obrigado, eu agradeço aqui a todos. A gente só tem uma dúvida aqui, Cleiton, também, se no debate pronto, depois se não conseguir complementar, a gente compartilha depois. Agradeço aqui o Egner, que ele postou aqui uma dúvida. Ele comenta assim: o ciclo de vida com até 10 anos é possível com licença estendida contratada adicional ou somente com a subscrição padrão? Então, o Enterprise Linux ele é competido a cada versão, né? Então, se você olhar para as versões mais antigas, esse ciclo está próximo aí, está no meio ou está se encerrando. Mas há etapas dentro do ciclo de suporte em que você consegue alcançar até 10 anos ou mais. Mas realmente, em algum momento ali, eu não lembro direito agora, João, a gente pode depois dividir com o pessoal como que é esse ciclo direitinho, mas porque tem os anos em que isso vai alterando, mas próximo desses 10 anos, se você tiver a necessidade de continuar, sim, aí você tem um extended support para garantir que você mantenha aquela versão por uma necessidade e você continua a ter suporte especificamente, tá? Mas o ciclo é bem mais generoso do que o modelo. Como é que é? Como que fala? Eu perdi a palavra. O modelo privado, né? Um modelo. Ah, gente, fugiu a palavra. Mas é muito diferente de outros competidores aí que oferecem um tempo muito menor de suporte das suas versões dos seus produtos. Perfeito, perfeito. Agradeço aí, espero ter esclarecido um pouco, Wagner, com o apoio, obviamente, lógico, do Cleiton, mas qualquer dúvida adicional, o nosso time está à disposição, e como eu comentei no início da nossa live, a gente grava todo esse conteúdo, só faz uma pequena edição e já compartilha com vocês, provavelmente ou hoje ou talvez amanhã já, com todos os participantes e quem não teve a oportunidade de participar, e fiquem à vontade, se vocês quiserem replicar esse conteúdo para os seus times internamente, ou acionar, obviamente, o time da Abrasoftware, o time da TD Cinex. Pessoal, queria mais informações, ou um workshop exclusivo para o meu time, uma conversa com o meu time, fiquem à vontade em nos acionar e tirar essas dúvidas. E agradeço, de novo, a participação e o tempo de todos. Eu sei que não é fácil aí 50 minutos ao longo do nosso super dia corrido, mas muito obrigado, Cleiton, agradeço de novo, reforço, obrigado, Marcela, pelo esse desenvolvimento dessa live e colocar esse processo no ar que nem tão simples assim. Obrigado, então, uma boa tarde, pessoal, uma boa terça-feira, uma boa quarta, né? Agradeço. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até logo.